Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, a Nath, do canal Somos 5 em Portugal. Vim aqui para continuar nossa conversa, né? Na parte um, nós falamos sobre os gastos em real, né? Na nossa moeda ainda, quanto que a gente gastou no nosso projeto, né? Desse nosso sonho de vir para Portugal. Se você ainda não assistiu, corre lá, vou deixar o link aqui da parte um, tá? A parte um a gente começa falando dos gastos iniciais, ainda no Brasil, para a gente poder vir para Portugal. E agora, nesse vídeo, nós vamos estar falando dos gastos em euros. Quantos nós gastamos já depois que a gente já tinha, né, esse dinheiro convertido, a moeda convertida, o dinheiro que eu deixei ele guardadinho, que não mexia. Lembrando que foi importante nesse momento o Wise. Então, se você ainda não tem o Wise, né, procura, pesquisa sobre o assunto, o cartão, o aplicativo, né, é tipo um banco online para fazer essa conversão de moeda para você. É um dos que tem a taxa de câmbio mais baixa, né? Qualquer lugar que você vai trocar moeda, casa de câmbio, banco, sempre vai te cobrar taxa, não tem jeito. E esse é um dos que tem a taxa mais baixa, tá? Então, nós fizemos o Wise. Eu vou estar deixando aqui embaixo também o convite, caso você ainda não tenha, para você aderir. E com esse convite, pode ser meu ou de qualquer outra pessoa. Quando você tem um convite, você ganha isenção na sua primeira taxa, na sua primeira transferência. Porque no início, né, na primeira vez que você vai converter, você não converte direto, você faz tipo uma transferência de real para euro, para sua conta em euro, ou qualquer outra moeda, né? O Wise tem várias moedas lá dentro para onde você pode estar convertendo. E nessa primeira vez, você não paga taxa se você tiver o convite. Então, eu vou estar deixando o link aqui com o convite. Se você ainda não tem, você pode estar aqui entrando, aderindo ao Wise. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode me chamar que eu te ajudo, tá? Então, o Wise é de grande valia nesse momento para a gente estar convertendo o nosso dinheiro, né? Assim, eu aconselho sempre, sim, trazer um pouco em espécie, mesmo que você esteja vindo para viajar, né? Porque você pode ter alguma emergência, pode precisar sim de dinheiro na mão. Porém, na casa de câmbio a gente sabe que é mais caro, então a gente trocou só uma parte, né, em espécie, e o restante a gente trouxe tudo em Wise, tá? Eu fiz um, Flávio fez outro, e é isso. Então, vamos estar começando a falar. Fiz minha colinha aqui de novo, para eu poder estar lembrando dos gastos, né? Tentei pontuar algumas coisas que eu acho que pode ajudar, principalmente se você tem família, tem criança, nesse momento inicial. Vou estar falando dos gastos, vou estar falando no final quanto que a gente trouxe, e vamos seguir. Então, primeiramente, antes mesmo de chegar em Portugal, eu já gastei em euros, gente. Pois é. Assim, eu já tinha pesquisado, né? Já sabia em relação ao aeroporto de Luanda, porque nosso voo era pela TAG, com escala em Luanda. E eu já sabia em relação à estrutura do aeroporto, que não tinha Wi-Fi, né? O pessoal reclamava muito da estrutura do aeroporto e tudo mais. Quanto assim, o aeroporto em si eu não tenho o que reclamar. Porém, quando a gente chegou naquele momento, a gente não teria nem como ficar sentado junto. Tava bem cheio, sabe? A gente com as crianças não tinha como ficar junto, não teria realmente Wi-Fi. No nosso caso, a gente já tinha vindo 6 horas de carro, mais 8 horas de avião, e iríamos ficar ali mais 6 horas. A princípio seriam 8, mas como teve uma alteração do horário do voo, passou para ser 6 horas ali, e teríamos mais 8 horas depois no próximo voo. Então, assim, a gente se programou, né? É aquilo que eu falo, assim, a gente tá com criança, né? Uma coisa seria se fosse só adultos. E então a gente também não pode fazer, né, as crianças passarem por maus momentos, assim. É um processo de mudança, já é uma adaptação muito difícil para eles. Então, o que eu pudesse amenizar, eu ia estar amenizando nesse processo, ok? Então, já estava no nosso planejamento e chegando ali, eu tinha pesquisado, era 35 euros por adulto, né? Criança não paga. Então, nós pagamos 105 euros já ali. Nesses 105 euros, não é só para você ficar lá dentro da sala. É uma sala com uma estrutura igual sala de estar, sabe? Sofás, você tira os sapatos, deita, muita gente dormindo. Aí tem como se fosse várias salas, né? Vários ambientes divididos. A gente ficou no nosso cantinho ali. E nesse valor, você tem direito a bebida, água, cerveja, eu acho que tinha refrigerante, não lembro mesmo, mas eu sei que tem bebidas, né, café, sanduíche, né, tinha um misto, né, também, e o banheiro dali, eu acredito que o uso, né, foi melhor do que do aeroporto, e então você tem um conforto além do Wi-Fi, né, para as crianças também nesse momento e tudo mais, ficar tantas horas com eles foi importante. São 6 horas que você pode ficar por esse valor.
Se você, eu vi que algumas pessoas que têm alguns cartões têm direito já direto, mas no nosso caso a gente já veio planejado e contando que iríamos pagar, tá? Então a gente já começou a gastar em euro antes de chegar em Portugal. Chegando em Portugal, nosso gasto em Portugal de início foram os chips de celular, né, que aqui eles chamam de cartão. O chip eles chamam de cartão. E porque a gente ia sair do aeroporto, até o aeroporto tinha Wi-Fi depois. Então a gente já sabia que ali seria mais caro. Foi 20 euros cada cartão de celular ali. 20 para mim e 20 para o Flávio. Compramos 2 só apenas. E foi isso, tá? Um sistema de pré-pago, né? Vamos dizer assim. Saindo dali, quem acompanhou no outro vídeo, eu falei sobre a questão do carro, do aluguel do carro, que a gente veio para alugar carro. Porém, nesse momento inicial, por um descuido meu e não me atentar que teria que aumentar o limite do WISE, né, dando ouvido a algumas pessoas que falavam que não tinha como. Eu não o fiz, não pesquisei. E chegando para alugar o carro, a gente não tinha como pagar. Não estavam mais aceitando em espécie, em dinheiro, como falava no site. Tinha que pagar com débito ou crédito e a gente estava sem um cartão para isso, com o limite liberado. Então, nesse momento inicial, eu tive que pagar um Bolt para ir para o hostel, certo? Foi um gasto ali de 8 euros, mais ou menos. Um conselho que eu dou, que eu já fiz desde o Brasil. Baixei o Bolt no meu celular, né? Já tinha o Bolt, já tinha cadastrado o cartão Wise, que aqui é só com cartão, não aceita dinheiro, né? No Bolt ou Uber. E já tinha visto mais ou menos o valor que dava do aeroporto para o hostel. Até porque foi antes de eu pensar em alugar o carro. Então já fica como dica, se você vem viajar ou para onde você vai, já se programa dessa forma, fica até melhor para você já se organizar, né? Vendo a distância, vendo a possibilidade de gasto. Foi assim que eu fiz. Então ali a gente já gastou logo um Bolt. Nesse primeiro momento, não vou lembrar agora o valor que eu não lembro, mas a gente comprou pizza quando chegou no hostel, por conta principalmente das crianças, né? Foi um momento bem delicado, até porque a gente passou por esse momento ali do carro, de não alugar, ficar esperando o Bolt não aceitando a corrida. Quando a gente chegou no hostel foi um momento assim de sentamos, choro, uma sensação, sabe, um misto de sensações. E como eu já disse e repito, o que a gente puder amenizar para as crianças, eu acho que é muito importante. Então, nesse primeiro momento, a gente comprou pizza, pedimos pela Telepizza. E eu não lembro assim o valor, eu lembro que tinha uma promoção que era 6 euros, 6 alguma coisa, 2 pizzas médias, mas não vou lembrar o total, compramos água. E é isso. Então, gasto inicial. Lisboa, como eu já falo nos outros vídeos, nunca foi nosso objetivo ficar ali. E a gente só ia ficar 2 dias, só ficamos mesmo porque o voo chegava por ali e à noite. Então, assim, a gente não fez compra no mercado nesse momento grande. O que a gente foi comprar foi aqueles macarrões instantâneos, eu acho que lasanha, nada demais, sabe? Bebida, né? Água principalmente. Então, não me recordo o valor exato. Um gasto que a gente teve, que aí no dia seguinte, né? Eu lembrei, pensei, falei, não, gente, tem que ter como mexer no Wise. Fui lá, alterei meus limites e Flávio sim foi lá reservar o carro. Consegui fazer reserva e Flávio foi buscar o carro. Na reserva do carro, o que acontece? Nós alugamos de uma forma para não utilizar cartão de crédito com caução, né? A gente não tinha mais cartão de crédito para isso. A gente já tinha usado tudo que podia no Brasil para chegar até aqui. Então, eu pesquisei, né? Se tinha locadora que fazia dessa forma. No Brasil eu não sei, aqui eu achei. Sem você ter que utilizar o cartão como caução. Quem aluga carro, já alugou, sabe como é que funciona. Quando você vai alugar o carro, eles prendem o limite do seu cartão, né? Para quando você for devolver o carro, se tiver alguma coisa que eles tenham que descontar esse valor. E esse valor é liberado para você, às vezes de imediato, às vezes alguns dias depois, tá? A gente tinha alugado na Localiza demorava. Chegou a demorar já em torno de 10 dias, isso no Brasil. Então, a gente não tinha essa opção de usar cartão de crédito, não teríamos 1.000 euros de limite, eu tinha consultado, seria em torno de 1.000 euros de limite. Porém, existia uma possibilidade onde você pagava um plano de um seguro, né, maior no aluguel do carro. Tipo, em vez de ficar 100, ficava 100 e poucos euros o aluguel de uma diária. Um exemplo. Então, você aumentando o valor dessa diária, com esse seguro total, cobrindo tudo, não precisava prender o cartão, não precisava pagar nenhum calção. E assim nós fizemos, tá? O valor inicial, quando eu reservei ali para esse dia seguinte, né, na classificação do carro que tinha disponível, ficaria em 205 euros. Porém, eu tinha pesquisado, mas não sabia como é que funciona direito. Chegando aqui, né, chegando na locadora, aqui tem uma diferença. Você aqui
vai alugar o carro e vai pagar o combustível. Nesse momento que você pega o carro, você vai deixar o valor do combustível que consta no carro. Eles falam em porcentagem, então se tem 90% de combustível, se tem 20% de combustível, enfim, eles vão te dar um valor para você pagar nesse momento da reserva. No nosso caso era 110 euros de combustível. E no momento que você devolver o carro, se você devolver com a mesma quantidade de combustível, é devolvido o valor todo para você. Se você não devolver o valor todo, eles vão calcular a porcentagem, vão estimar o valor que vão te devolver, ok? Então, no nosso caso, a gente pegou um carro que eles alegaram que tinha 110 euros de combustível pra gente pagar. Então, seria os 205 mais esses 110 euros. Um outro valor que tinha, né, mas isso realmente não conhecia muito bem, era a questão da Via Verde, né? Você pode alugar um dispositivo que vem no carro para você pagar nos pedágios, a gente não quis. Mas, independente disso, tem 100 euros que eles ficam retidos, eles pedem esse valor, né, como garantia para pagamento dos possíveis pedágios. Eu só descobri isso na prática, tipo, tem pedágios que a gente passa, eu vou até fazer um vídeo depois sobre os pedágios aqui, como é que são, e você pega o cartão, paga com o cartão na mesma via, você ali sozinho e tudo mais, só que tem alguns que a gente passava e realmente só apitava alguma coisa no carro e não tinha guichê nem nada. Pelo que eu vi, esses pedágios são os que chegam, acho que na casa, né? De acordo com o endereço cadastrado e tudo mais, a cobrança é depois, ou em algum lugar que você tem que pagar, ainda vou procurar saber. Mas sendo a locadora de carro, né? Eles pegam, sabem o valor que tem que pagar e descontam desses 100 euros que você deixou ali. No nosso caso, já vou falar logo agora, para finalizar o assunto do carro, dos 100 euros não foi devolvido 75 euros. Não quer dizer que ficou preso 25 euros desses pedágios, tá bom? Então, o valor inicial, que seria 205 euros, não é bem 205 euros. Quando o Flávio foi lá para retirar o carro, foi 415 euros, contando esse combustível, que pode ser devolvido, e o pedágio também. Beleza. Só que no decorrer do caminho, com a nossa necessidade, eu aluguei mais 3 diárias à parte. Eu ia lá no aplicativo e alugava. Enquanto a gente estava na busca de casa, de carro. E eu achei importante, para a gente buscar casa, como a gente estava andando muito, teve dia de andar mais de 1.000 quilômetros, então eu achei que seria muito melhor com o carro da locadora, com toda a segurança e tudo mais, assistência, já que a gente pagou aquele seguro total, né? Então se acontecesse alguma coisa, do que com o carrinho velho que a gente ia comprar ali. Então eu estendi, né, essas diárias, era em torno de 56 euros. Lembrando que no nosso caso, esse valor está com a cadeirinha, tá? O valor da diária inclui a cadeirinha do Natan, tá? Então, se você vem com criança, lembra disso, você tem que pagar também a cadeirinha da criança no aluguel. Então, no final, a gente ainda pagou mais 3 diárias, tá? Quando o Flávio foi devolver o carro, então foi devolvido 110 do combustível, não no momento, né? Depois é estornado no cartão. E 75 euros em relação à Via Verde. Carro, ok. Tá, o que mais? Foi chip, carro, isso já em Portugal. A gente não quis fazer, optamos por não fazer passeios turísticos caros, né? Tem muitos lugares que a gente queria conhecer, sim. Queria levar as crianças no oceanário, né? Lisboa tinha muitos lugares que a gente queria ir, porém, como eu disse, a gente tem tempo para isso. A gente vai estar por aqui e a gente vai poder conhecer esses lugares em outros momentos. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai poder viajar, passear e conhecer, turistar. Não era o momento agora, né? Sem estabilidade, sem casa, sem nada ainda em mente. Porém, repito, o que a gente puder amenizar para as crianças, nosso objetivo sempre foi esse, vamos amenizar. Então, a gente ia ficar 2 dias em Lisboa, como eu falei, para depois a gente subir, dar continuidade, né, ao nosso percurso. Em Lisboa, no dia que a gente foi embora, nós fomos lá comer os famosos pastéis de Belém, fazia questão disso, nossa, de comer o pastel de Belém. Assim, a gente gastou, porque a gente comprou 4 caixa para levar ainda. Então, ali foram 28 euros só na loja, na fábrica de pastel de Belém. Passamos no Castelo de São Jorge. A gente ia na Torre de Belém, mas a rua estava fechada. A gente não conseguia chegar de jeito nenhum, por outra forma, sem ser. Porque o GPS só mandava seguir por essa rua que estava fechada. Eles estavam fazendo uma manutenção na via. Então, a gente não conseguiu. Vimos a torre de longe. Fomos no Castelo de São Jorge. Então, assim, eu nem sabia o gasto, como seria. Chegando lá, a gente nem ia subir. Mas aí, né, as crianças já tinham ido até ali e tudo mais. Aí eu fui ver a entrada, paguei a entrada. Para a nossa família, deu 27 euros. 26 e alguns cêntimos. Lembrando que somos 5, tá? O pequenininho não paga, mas, enfim. O gasto que nós tivemos ali, eu tenho aqui anotado, foi 27 euros. Para entrar e visitar o Castelo de São Jorge. Gastamos com o Castelo de Belém, Castelo de São Jorge. Foi o que a gente gastou ali como turista.
Nada além. Queria muito ir em outros lugares, mas nós vamos em outros momentos. É importante falar também, você que está nesse dia a dia, correndo, vendo casa, vendo documento para lá e para cá, provavelmente vai ter gasto de comida na rua, né? E com as crianças não podia ser diferente. McDonald's, fomos para opções de lanche. Então, vou deixar aqui só registrado como pesquisa, né? Até para quem vai turistar, passear. A gente, quando foi para Porto, que depois de Lisboa fomos para Porto. Então, nós fomos naquele McDonald's, que falam que é o McDonald's mais bonito do mundo. E eu ainda vou até postar as fotos. No McDonald's, para nossa família, nosso lanche saiu a 35 euros, tá? Então, 35 euros. Nesse momento em Porto, aí a gente já foi em mercado. Gastamos 48 euros por umas comprinhas iniciais, só pra gente fazer comida ali no dia a dia, né? No início. Lembrando que a gente estava nessa correria, vai pra rua, volta pra casa. Então, vão ter gastos alternados entre rua e casa. Documento. A gente já tinha pesquisado, já tinha em mente quanto que a gente ia gastar. Veio com isso planejado. Eu deixo registrado que, na verdade, você não paga para tirar o documento. Porém, aqui em Portugal, você para tirar o NIF, que eu já falei no outro vídeo, que é o documento importante, como se fosse o seu CPF do Brasil, né? Para tudo você vai precisar. As pessoas vão cobrar para ser seu representante, não te conhecem, vão ser representantes responsável por você nesse momento. A não ser se você tem pessoas que fazem de graça. Sim, se você conhecer alguém, né, a pessoa for lá. Às vezes eu vejo casos de pessoas que vão arrumar trabalho e o próprio trabalho ajuda na documentação, casa. Mas não vou te falar que isso é uma missão fácil. Conseguir de graça não é fácil. Então, a gente já veio com tudo planejado. E, no nosso caso, só deixar claro que não foi pelo NIF, só pela representação do NIF, mas por auxiliar nos outros documentos e na manifestação de interesse, né? Enfim, para auxiliar no que a gente queria, nós gastamos 175 euros no total. Nisso envolvia o agendamento para abertura da conta, o agendamento do NIS e a manifestação de interesse inicial. O que acontece? Ah, Natália, mas você tira tudo sozinha. Sim, tira, mas eu vim com crianças, né, e tudo mais, a gente ia ter que se locomover para lá e para cá. O agendamento do NIS tem um limite quando você vai ligar para agendar de tantos agendamentos. O banco, a gente estava pesquisando e alguns bancos não estavam abrindo conta com facilidade pra gente. Então, assim, eu tentei facilitar ao máximo o que eu pude. Ainda mais porque a gente vinha com criança pequena, né? E a gente queria resolver tudo o mais rápido possível, tá? Eu, Natália, optei por fazer assim. Você não precisa fazer assim. Se você tá vindo, vai tirar seus documentos. Enfim, se você tá vindo passear, essa parte nem cabe. Mas é isso. Então, 175 com documentos. Falando já de documento e banco. Então, a gente já tinha um agendamento no banco, no Santander. Cada banco tem um critério para abertura de conta, é importante falar isso. No Santander, para você abrir conta, eles pedem um seguro de saúde. Já é como se fosse um plano de saúde, né? Como garantia. É como se você criasse um vínculo ali com o banco, né? Pra gente que chega e tudo mais. E foi feito no meu nome. A princípio, 8 euros e alguma coisa, não me lembro. Não foi cobrado de início, mas é cobrado mensal. 8 euros e alguma coisa. Estou pensando até em fazer sim para as crianças, para o Flávio, né? Mediante o que eu tenho vivenciado aqui. Mais para frente eu falo sobre isso, mas eu estou pensando em até fazer para eles também esse seguro de saúde. E além disso, o Santander te pede um valor de depósito inicial. O valor é seu, porém é importante você saber que nesse momento você tem que ter esse valor em mãos. Então o Santander pede 150 euros para abrir a conta. Esses 150 euros já fica ali, né, no banco, porém você a princípio não vai ter o cartão, vai esperar chegar e pode movimentar de forma online se precisar. Então 150 euros. No outro vídeo eu contei que eu abri já para Kayla, né, para ela começar a movimentação bancária dela aqui, experiência bancária. Para Kayla, para criança, é 50 euros esse valor inicial de abertura de conta, tá? Para adulto, que é 150. A própria gerente nos aconselhou a abrir conta conjunta, enfim. Então, no nosso caso, foi só 150 mesmo, para mim e para o Flávio. Se você for abrir uma conta separada, é 150 para cada conta, tá? Então, documentos, banco. E aí a gente começou, né, a nossa correria e busca casa, como já falei no outro vídeo, como foi. Então, se você não viu, corre lá para ver sobre casa, a nossa busca, como é que foi, né, esse processo todo. Hoje aqui a gente só tá falando realmente dos valores de gastos, mas vai lá no link que eu tô deixando aqui. Não esquece de, quando você assistir lá, curtir lá também,
curte esse aqui também, né? Se você já tá gostando, se tá te servindo de alguma coisa, né? De algum auxílio, parâmetro, pelo menos para você ter noção de gastos. Então curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar essa informação, principalmente se está vindo com família, crianças para cá, seja para morar, seja passeio, para ter uma noção de gastos e tudo mais. Tá? Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui para você estar recebendo. A minha intenção é estar fazendo muito mais vídeos, né, explicativos, vídeos do dia a dia, tá demonstrando como é que está sendo tudo por aqui. Tipo um blog pessoal mesmo nosso. Então, seguindo, né, já foi documentos de banco, vamos à busca da casa, tá? Como todo mundo sabe, tá difícil, né? E pra gente que chega principalmente. Então, como garantia, né? Foi pedido mais calções do que seria normalmente, né? Na nossa casa foram pedidos, eu fui olhar aqui, vou deixar aqui a imagem com e-mail, né? Como é que foi. 4 calções. Esses calções ficam presos como garantia para quando a gente entregar a casa, ter a vistoria e nos ser devolvido. A princípio, seria uma renda, porém a imobiliária resolveu pedir só meia renda, porque estávamos no dia 15, né? Entraríamos no dia 15, então seria meia renda, 15 dias, metade do mês. Eles chamam de renda o aluguel, o valor do aluguel. E no mês seguinte a gente já pagaria de início, tá? Que na verdade ele no contrato menciona que é no último dia do mês, porém pelo que eu vi é descontado, né, no dia 2, mais ou menos, nos primeiros dias do mês já. Então, nos foi solicitado 4 calções, mais meia renda. E, no caso dessa imobiliária, eu sei que outras vão cobrar taxas diferentes, tá? Quem fecha com imobiliária tem que lembrar que tem taxa, sim, de corretagem, taxa de imobiliária, né? Não é só o valor do aluguel. Se você fecha com proprietário, não entra essas taxas a mais, mas imobiliária, sim. É igual quem faz um relocation, que paga mais para a busca da casa. Então, naquele momento, queria a casa e não me importei de pagar, tá? Porque se eu tivesse feito uma relocation para procurar a casa para mim, eu teria perdido também quase o valor de um aluguel pelas minhas pesquisas. Então, eu paguei o valor de uma renda, mais IVA, mais as taxas, né? Os tributos, os impostos daqui para quando eu aluguei minha casa. Vai estar aqui no e-mail falando também. Então, foram 4 calções que me vão ser devolvidos, meia renda e um calção praticamente perdido, né? O valor que é da taxa da imobiliária, tá? Então, o total deu 3.724 euros. No entanto, no dia seguinte eu recebi um e-mail falando que o corretor tinha me falado o valor errado, que faltava 18 euros. Então, foram os 3.724 mais 18 euros que eu transferi depois, tá? Nessa imobiliária, para você fechar o contrato, foi pedido, aqui a maioria dos locais, contrato que você vai fazer, te pede seguro como garantia porque você está chegando. Não precisava fazer? Não, eu podia continuar minha busca, falar, não, vou em outro lugar, vou procurar em outra imobiliária, mas eu estava com crianças, tinha que botar minha família dentro de uma casa, era no local onde atendia bem a gente, e enfim, era o que a gente queria naquele momento. Não vou dizer que é o ideal, não foi o mais barato, mas foi o que nós conseguimos, tá? Então, tivemos que fazer um seguro de vida, nesse caso foi no nome de Flávio, e seguro de vida nesse caso, no valor de 82 euros anuais, ou seja, foi pago uma única vez, agora só daqui a um ano. E o seguro da casa, onde é o seguro do imóvel, dos eletrodomésticos, dos móveis, vem dizendo que cobre tudo, no valor de 80 euros também anual. Então, 80 euros mais os 82 é só anual, não foi cobrado naquele momento de início, tá? A gente fez uma autorização de débito automático e é isso. Então, com o arrendamento é esse valor que a gente gastou. Continuamos nossa busca por carro, né? Fomos estendendo, né, as diárias do carro alugado, mas aí a gente já tinha casa, vamos devolver o carro e vamos continuar a nossa busca pelo nosso carro. Aqui é muito comum o uso de carro antigo, carro mais velho, comum mesmo, por quem tem dinheiro, por quem não tem, pelos portugueses. Nós já tínhamos pesquisado isso e não tem jeito. A gente nesse início seria carro velho, sim, é o que a gente ia poder pagar em euro. Nosso dinheiro não vale nada nesse momento aqui. Então, nós pesquisamos muito. Nesse momento não achei carro nenhum por menos de 1.000 euros, igual muito youtuber fala, né? Carros por menos de 1.000 euros. Não que apresentasse condições de uso assim pra gente ficar com o carro sem ter problema. Então, assim, no dia também que o Flávio foi devolver o carro, eu achei um carro onde era em Lisboa, já que ele ia lá em Lisboa para devolver o carro de Viana para Lisboa, né? E ia voltar de comboio. Eu falei, vê o carro, de repente você vai e já volta com o carro.
E assim foi feito. Ele ia vir em Viana e eu vi esse em Lisboa. Ele foi lá, viu o carro e já veio com o carro. Nós gastamos 1.300 euros. Não foi o mais barato, né? Depois disso até já vi outros mais baratos, mas já tinha sido. Então, 1.300 euros com o carro. Lembrando, quando você faz o carro, compra o carro, você tem que pagar a transferência. Foi em torno de 60 euros a transferência, tá? Feita na hora. Aqui, diferente do Brasil. Se bem que agora no Brasil, quando a gente vendeu o nosso, já foi nesse sistema online, né? Também, do carteira digital no Brasil, direto, sem ter que ir em lugar nenhum. E aqui em Portugal é assim, você transfere o carro na hora, pelo celular, de forma direta. E assim foi feito. Então, 1.300 mais 60. Esse carro já está com vistoria até ano que vem, né? Que eles chamam aqui de inspeção. Então, se atente a isso. Se você pegar um carro que não está com inspeção em dia, você ainda vai ter um gasto da inspeção. O seguro aqui é obrigatório. Em Portugal, o seguro do carro é obrigatório, mesmo que seja um seguro mais simples. E assim que o Flávio chegou com o carro ainda estava com seguro em dia, mas aí nós fizemos, né, o nosso seguro. Eu pesquisei, mas aí naquele momento eu fiz pelo Santander, foi o que me atendeu em valor, pesquisa. O seguro ele é baseado na idade, anos que você tem de carteira, né, toda uma avaliação, igual no Brasil também feita, né, endereço, acho que aqui também conta a morada, porque pede o código postal, enfim. Então é feita uma avaliação e um critério, o valor vai sempre variar, não vai ser o meu, não vai ser igual ao seu. E no Santander, nesse momento, assim, o que nós observamos é que eu acho que acontece aqui com qualquer seguro. Ele te dá um valor anual, que é o valor com maior desconto. Aí você opta se quer pagar esse valor de uma vez, se você quer pagar por mês, aí já fica mais caro. Se você quer pagar trimestral, de 3 em 3 meses, ou se você quer pagar de 6 em 6 meses, que é o semestre. Nesse momento, quando o Flávio chegou com o carro, que aí eu vou gravar um vídeo no outro momento falando do carro, né? Não foi aquela, nossa, maravilha que eu achei que seria. Ele também teve umas surpresas, sabe? A mala não abria, só pra vocês terem noção mais ou menos da situação. Então eu falei, Flávio, não vamos fazer logo um seguro longo, porque a gente vai vendo como é que vai ser, qualquer coisa a gente, né, se conseguir, a gente troca de carro, vende o carro. Não que a gente fosse trocar por um carro mais novo, mas só por um carro menos problemático. E aí, eu fiz o trimestral, tá? Porque ia bater quase, acho que a inspeção dele acho que vai até o início do ano que vem. Eu sei que eu fiz o trimestral, paguei 3 meses, né? Não, perdi um pouco do desconto, se fosse anual, mas também não quis pagar o valor cheio de imediato, a gente não sabe como é que ia ser a vida e tudo mais. E é isso. Então, eu vou ver o valor do seguro, se eu achar eu coloco aqui, né? Eu não lembro agora de cabeça. Foi 40 e alguma coisa. 40 e poucos euros por valor de 3 meses, tá? Nós pagamos então trimestral e foi 40 e alguma coisa, eu vou colocar aqui o valor. Então, já temos casa, temos carro, começamos nossos gastos com o mercado, nossa média geralmente, eu vou deixar aqui se eu conseguir colocar as imagens, era 65 euros, 50 euros, cada ida ao mercado que a gente comprava um pouquinho de coisa. A gente ainda está no momento de adaptação e aprendizado, né? Com as promoções, com os mercados. E é isso, eu vou estar deixando mais ou menos uma média de valores, mas a gente está aprendendo. Assim que eu tiver uma estimativa, né, melhor, eu vou fazer um vídeo sobre alimentação, sobre tudo aqui. Eu acredito que a gente vai estar gastando em média uns 100 euros por semana de alimentação, tá? Aqui para nossa família, lembrando que somos 5, tá? Natanzinho come. Sofia, então, nossa, Kyla nem se fala. Deixa quieto. Então, fomos na Espanha, né? Tem também no meu Instagram. A gente foi lá em Vigo, fomos na Primark para comprar roupa. Já tinha casa, já tinha carro. Vamos comprar umas roupas, porque a gente não veio com muita roupa, né? E a Primark, a princípio, é um dos locais, né? Que a maioria que chega compra, é mais barato. Tem outras opções, sim. Porém, nesse momento, a gente optou por ir na Primark. Não compramos ainda roupa de inverno pesado, mas comprei mais casaco para as crianças, né? Mais umas blusas de manga, que a gente não veio com muitas opções, né? Roupa mesmo aqui pro dia a dia, pijama. Então, foi um gasto, assim... eu vi hoje aqui no meu cartão para poder trazer o vídeo para vocês, só no meu foi 180 euros. A gente dividiu porque assim, a gente comprou, foi lanchar e depois voltamos para continuar a compra, por conta das crianças e tudo mais. Então a outra compra foi no cartão do Flávio. Se eu não me engano, no cartão dele foi acho que 200 euros. Tá, então foi uma comprinha assim, 300, e lá vai fumaça, né? De gasto com roupa.
É bom você se planejar, né? Se você vem, é o que eu falo, quando vem para comprar roupa, que muito youtuber fala, não traz roupa, é barato. A gente chega com real, tá? Comprei porque eu precisava, é óbvio. Fui no local, roupas baratas, tipo calça leg pra Sofia de 3 euros. Não foi nada caro, não foi tanta roupa. Eu tenho no meu Instagram falando sobre isso, vou deixar aqui o Instagram, se você ainda não passou por lá. Lá no Instagram é Nath em Portugal. Tá? Passa lá nos destaques, deve ter lá, tá lá Primark, tudo que eu tô falando assim, que eu digo que tá no Instagram, eu tô deixando lá no destaque. Valores de mercado, algumas compras, tem lá também. Então, nesse momento a gente comprou roupas também, então bota aí uns gastos de, não sei, uns 350 euros, tá? Mais ou menos, somos 5. Eu até que não comprei, pra mim eu acho que eu só comprei um pijama e uma blusa. Mas compramos bastante roupa para as crianças mesmo. Nesse momento, alimentação, lanche de rua. Já falei do McDonald's, uma média. Agora eu vou falar do KFC também, né? Que a gente gosta, para dar uma variada. Estávamos na rua. No KFC a gente gasta um pouquinho mais. Em torno de 45 euros para nossa família, tá? Então, assim, é bom só para ter uma noção, principalmente quem é criança, vai pra rua, vai fazer alguma coisa. Então, eu tô falando desses gastos pontuais que eu acho legal para ter uma noção. Nós somos 5, lembrando disso, tá? Então, no McDonald's tinha 135, no KFC foi 45, Burger King, que tem aqui perto, então a gente já foi bastante. O Burger King a gente gasta, dependendo, se a gente pegar só lanche de promoção, uns 20 euros, 23 euros no máximo, aquelas promoçõezinhas que tem, e se não, aí gasta um pouquinho mais. Então eu acho que a princípio é isso, né? Falei de lanches, mercado, os gastos fixos, né? Arrendamento que nós pegamos, carro. Eu tive também um gasto, meu celular, quem me conhece, veio com problema, já estava com problema, eu sabia que eu ia ter que comprar, só não sabia que ia ser tão breve, mas aí eu tive que comprar, não comprei a marca que eu queria, não comprei, né, o celular que eu queria, até porque, como eu disse, a gente está no início, a gente não pode sair esbanjando muito, mas era necessidade. Então eu comprei um celular que me atendia aqui e gastei 200 euros na Vorten. Tá? Então foram 200 euros no meu celular porque eu precisei. É importante você saber disso porque pense sempre que você pode ter um imprevisto. Então tenha valores também, né, para imprevistos, não só para aquilo que você sabe que é certo e que vai gastar. Seja para morar, seja para viajar, né? A gente teve gastos com farmácia. Então assim, as crianças ficaram gripadas, eu tive que ir na farmácia. Foi ali uns 20 euros de remédio na primeira farmácia que eu fui. Num outro momento, para remédio de dor e tudo mais, já foram mais 15, 17 euros. Então, assim, tem alguns gastos que são extras, que não estão ali, que você não conta que vai gastar e pode acontecer, tá? Gasto de combustível, né? Não pontuei aqui gasto de combustível, mas a gente sempre tá indo colocar 50 euros, né? De 50, geralmente o Flávio coloca. Então, agora até teve uma queda, né? No valor do combustível, vamos ver como é que vai ficar. Até coloquei, eu acho que lá no Instagram, vou ver se eu coloco por aqui também. E é isso. Então, eu tô vendo aqui se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido. Qualquer coisa, alguma dúvida, alguma curiosidade, pode me chamar, tá? Então, se eu não falei alguma coisa que você quer saber, vem, me pergunta, que eu tenho um prazer de responder. E por hoje, ficamos aqui. Esses são os gastos em euro. Quanto nós trouxemos? Já ia esquecendo. A princípio, nossa ideia era, quando a gente começou, claro, nossa pesquisa, trazer algo em torno de 6 mil euros. Porém, a gente foi vendo, né, o aumento, né, tudo que foi acontecendo, e graças a Deus a gente conseguiu mais. Lembrando que foi tudo venda, de tudo que a gente pôde vender nosso, empréstimos sim, pra gente conseguir. E a gente trouxe algo aproximado, perto de 10 mil euros, tá? Então, pra gente conseguir pagar tudo isso, por isso que eu pude sim ir dar um lanchinho pras crianças, né? E eu acho que isso tudo também entra, né, num bom planejamento, porque eu não vou nem dizer que a gente trouxe muito, não foi. Então, mas coube, né? Deu pra gente fazer o que a gente tinha que fazer. E é isso. Por enquanto, tá tudo certo. Espero que continue assim. Eu ainda não estou trabalhando. Alguém até deixou essa pergunta pra mim. Então, ainda não. Por conta do horário das crianças. Vou gravar um vídeo falando sobre isso.
tá? Questão de creche que não tem, questão da filha do meio de 9 anos, que você tem que estar presente para ela ir para a escola, alguém tem que estar quando ela vem, mesmo que o transporte pegue ela na porta de casa. Hoje eu deixei até no Instagram, o transporte para na porta, ela sai de casa e entra dentro do transporte. Você tem que estar presente, eles não levam se não tiver um responsável. Então isso tudo atrapalhou um pouquinho os planos, né? Mas eu já sabia, em relação a Natan, eu já sabia que creche estava difícil, me planejei para isso. E aí eu comecei a procurar agora em horário, né, alternado do Flávio, pra gente conciliar. Mais trabalho tinha, sim, participei de entrevista, fui aprovada, porém não deu pra ficar por conta do horário. Mas isso é assunto para um outro vídeo e eu venho pra gente bater esse papo, tá? Então, como de praxe, né? Não esquece. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que essa informação pode ser importante. Se inscreve se você ainda não está inscrito aqui no canal, para a gente continuar o nosso bate-papo. Ativa o sininho para te avisar toda vez que chegar alguma informação nova por aqui, tá bem? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, no canal Somos 5 em Portugal. Um beijo!